Bem-vindos ao nosso canal do YouTube e hoje o assunto é um dos assuntos mais complexos da humanidade: sexualidade humana. A revolução sexual humana começou há muito tempo atrás, quando o nosso ancestral passou a caminhar de forma ereta. Eu queria ser um mosquito pré-histórico. E ele é um mosquito esperto, muito esperto. Para poder contemplar como é que foi a modificação de qualidade de vida deste cara que passou a andar de maneira ereta. Imagine contemplar a natureza de uma posição ereta, contemplar as possibilidades de caça, contemplar um semelhante olho no olho. Deve ter sido uma evolução maravilhosa. Tanto é que o olfato, que era o principal sentido de relacionamento do homem com o meio ambiente, se modificou para a visão. Os principais mamíferos da Terra até hoje mantêm o olfato como seu principal sentido. Quem é que já não passou por aquela situação meio constrangedora, quando chega uma visita e o seu pet vai lá e cheira essa pessoa nas partes íntimas para tentar identificar quem essa pessoa é, qual a energia dessa pessoa, enfim. Quem já não passou por isso? Pois é, você fez isso um dia. E a questão é que tudo isso se modificou a partir do instante que nós passamos a caminhar de forma ereta. A relação com o sexo mudou sobremaneira, porque se antes nós, através do olfato, estávamos ligados com a relação sexual apenas nos momentos onde a mulher estava fértil e assim exalava cheiros específicos, nós passamos a nos apaixonar pelo olhar. Professor Girafales. Dona Florinda. Nós passamos a sentir atratividade, sentir o desejo pelo sexo mesmo fora do momento onde a mulher estava fértil. Então mudamos de procriação para o sentido do prazer. Está aí o primeiro passo de uma grande revolução sexual. A partir daí o homem se viu na necessidade de andar meio que em casais, né? Para toda vez que ele sentisse vontade de repetir aquele prazer, ele ter ali alguém por perto para poder satisfazer junto as suas necessidades de prazer sexual. Extraordinário isso. Nós adiantamos um pouco aqui o nosso relógio do tempo e nós chegamos até a Grécia Antiga. Na Grécia, a sexualidade foi incentivada e ampliava. Os gregos adoravam sexo. Eles acreditavam e praticavam que o sexo melhorava muito a qualidade de vida do ser humano e não abriam mão disso. O homossexualismo era permitido como um rito de passagem, onde o jovem inexperiente era confiado a um homem mais velho e experiente para que ele aprendesse com ele a arte da guerra e também a arte do sexo. Depois nós chegamos até a civilização romana e aí a sexualidade humana, além de ser incentivada, ganhou um novo status. Ela foi permitida e abençoada pelos deuses. Os romanos tinham deuses do sexo masculino e feminino e faziam cerimônias para esses deuses. Então os deuses participavam do sexo humano e o humano fazia sexo como os deuses. E até a homossexualidade era permitida nessa época da civilização romana entre escravos e romanos livres, sendo que existia uma pequena regra onde quem tinha maior poder político tinha que se impor em relação àquele que tinha um menor poder político. Nós andamos um pouquinho com o nosso relógio do tempo e chegamos até a Idade Média, onde nós tivemos um obscurantismo da sexualidade humana. A religião vigente estava par a par com o poder, a fé e a coroa andavam juntos, e então a sexualidade humana se restringiu à atividade da procriação. Fora disso, seria considerada pecado, ou então, no caso do homossexualismo, um crime contra Deus e contra a natureza. Aí você pode imaginar quantas pessoas morreram devido a essa perspectiva da sexualidade humana que passou a ser inquisitora da verdade. Com o surgimento da peste negra, a religião vigente declarou que isso era um castigo de Deus contra a homossexualidade praticada pelo ser humano. A gente dá mais uma adiantadinha no nosso relógio e chega até as portas do século XIX, onde a visão sobre a sexualidade estava um pouco mais aberta,
Já haviam estudiosos da sexualidade humana, até que enfim o ser humano passou a perceber que ele deveria estudar melhor este comportamento sexual que era tão evidente em sua vida e daí tirar os melhores frutos possíveis. A sexualidade então ganhou um novo aspecto, mas para você ter uma ideia, o homossexualismo passou então de ser considerado como pecado desde a Idade Média para passar a ser considerado como doença. Foi nesse ambiente que Freud escreveu a sua teoria da sexualidade de 1901 até 1905, onde ele afastou de vez a sexualidade humana da sexualidade primitiva ligada à procriação e conectou a sexualidade humana com questões relacionadas ao prazer. Mas o fato é que um estudo científico sobre a sexualidade humana só foi sair mesmo na década de 40 e 50, ou seja, 50 anos depois de Freud ter estabelecido a sua teoria da sexualidade. O início dos movimentos de liberação da manifestação sexual só começaram na década de 70. E na década de 80 a história se repete e a AIDS é considerada por algumas religiões como o castigo de Deus devido à prática da homossexualidade pelo ser humano. Já ouviu essa história? E olha que do ponto de vista prático, a Organização Mundial de Saúde só foi tirar o homossexualismo do rol de doenças nervosas em 1990. Faz muito pouco tempo que o homossexualismo deixou de ser considerado algo anormal em relação à vida, à manifestação de prazer do ser humano. E afinal de contas, por que esse tema da sexualidade é um tema tão complexo, né? Qual é o motivo que leva ao ser humano ter tanta dificuldade em aceitar as diversas manifestações sexuais sem a necessidade de impor regras que estabeleça jeito certo e jeito errado, jeito normal e jeito anormal? Bom, a verdade é que a psicanálise pode contribuir nesse aspecto, no sentido de compreender o ser humano inserido nessa questão da sexualidade. Quando Freud descobriu a existência do inconsciente humano, ele chegou à conclusão de que, no lugar do instinto, o ser humano vem com duas pulsões, duas fontes de energia, uma pulsão da vida e a outra a pulsão da sobrevivência. Se você quiser, pode chamar de uma da pulsão do prazer e a outra a pulsão da sobrevivência. Observe, veja lá uma criança que começa a ser amamentada. Na primeira vez que ela for ser amamentada, é possível que ela chore única e exclusivamente porque está com fome. O que está em ação então é a pulsão de sobrevivência. Mas a partir da segunda mamada, nunca mais esta mamada terá apenas a expectativa da sobrevivência. Junto estará dominando a perspectiva do prazer, a necessidade de repetir aquele momento, de estar próximo da mãe, de sentir aquele calor, de sentir aquele aconchego e de sentir até o prazer de ter a fome saciada. Freud então determinou que essa pulsão da vida é tão importante que ela acaba emprestando energia para todas as outras motivações do ser humano. Em um determinado momento, Freud interpretou que a pulsão da vida era a pulsão sexual. Ao que Freud foi bastante categórico: não sou eu que falo só de sexo, é a palavra das minhas pacientes que correlacionam os seus sintomas, as suas doenças nervosas, às questões sexuais. Eu pude observar que a maneira como essas mulheres foram gratificadas ou punidas em relação às questões sexuais trouxeram a elas uma estrutura de personalidade específica. Isso se reflete em suas atitudes e em suas conquistas e na sua felicidade. Portanto, eu não posso deixar de tocar no assunto da sexualidade. Mas ele mesmo disse, ao terminar de escrever a sua obra em 1905, que aquilo era só um passo inicial, que faltava muita informação em relação, por exemplo, à sexualidade das mulheres, que não tinha possibilidade de abertura para se conversar a respeito, e em relação ao homossexualismo também. E ele fazia votos de que aquela obra ficasse obsoleta o mais rapidamente possível. Lacan resolveu então, com a sua genialidade, dar uma atualizada nessas questões descobertas por Freud.
Se para Freud, questões sexuais e como elas foram tratadas pelo indivíduo determinam a sua personalidade, Lacan trocou então o determinismo pela força da manifestação, pela capacidade do ser humano manifestar aquilo que realmente vai trazer um gozo para aquele desejo ou para todos os desejos da sua vida. E aí você pode estar assim, pô, mas caramba, não entendi nada, mudou de uma coisa para outra, mas... Olha, então peraí, deixa eu te explicar um pouco aqui as formas de sexuação de Lacan para você compreender. Lacan montou uma estrutura para essas fórmulas de sexuação, onde no primeiro andar está o momento em que o ser humano é capaz de declarar o semblante de homem e o semblante de mulher, que nada tem a ver com a questão orgânica, mas com a questão das características de personalidade, características de comportamento, jeito de ser, que aquela criança foi observando desde a sua infância, e então, quando foi capaz de manifestar o seu desejo, manifestou a sua preferência de semblante, como eu quero, como eu gosto de ser reconhecido pelos outros e como eu gosto de me declarar, com o semblante de homem ou com o semblante de mulher. No segundo estágio, o ser humano é capaz então, com os seus novos aprendizados de significantes da vida, nas suas relações com a sua família, os seus cuidadores, os seus irmãos, os seus colegas, professores, enfim, com todos aqueles que estão à sua volta, é capaz então de manifestar que tipo de gozo essa minha manifestação do semblante homem ou do semblante de mulher pode me trazer e que eu quero que vai me trazer então sentido para a vida, sentido em termos de felicidade, sentido em termos de prazer. E é só no terceiro estágio que o ser humano é capaz de elaborar e de manifestar qual é o seu plano para incluir outras pessoas de forma que este gozo possa ser atingido com a manifestação que me dá prazer em praticar e ser reconhecido. E então a estrutura se fecha numa fórmula de sexuação que vai influenciar e acompanhar a vida do ser humano durante toda a sua existência. Isso quer dizer que durante a sua caminhada, o ser humano pode escolher modificações em relação a qualquer um desses andares, não sem o aprendizado de novos significantes, não sem trocar experiências com outras pessoas. E, desde que essa fantasia seja construída de uma maneira saudável, onde os participantes têm a sua livre escolha, não faz diferença qual vai ser o enredo dessa manifestação. Não faz diferença qual vai ser o personagem desta obra, que tipo de fantasias ele vai utilizar. Então a psicanálise com isso nos chama a atenção para alguns aspectos importantes em relação a toda a história da sexualidade humana. Primeiro que igualdade nunca aconteceu. Nunca se percebeu em toda a história um momento em que houve igualdade entre os papéis nesta relação. E a dança sexual é uma dança de troca de poderes. A igualdade é uma busca que pode tender a uma frustração grande. A liberação sem regras também não é uma opção que se mostrou muito produtiva. Ela já aconteceu e o que se observou foi a imposição do jeito, da perspectiva do mais forte sobre o mais fraco, naquelas famosas hordas primitivas. E o terceiro aspecto importante é que ficar parado, estacionado na questão de ter direito do gozo, é só o andar intermediário da estrutura de manifestação da sexualidade do ser humano. Do jeito que está, já é momento de se transferir para o terceiro andar. Que a psicanálise consiga contribuir para que realmente com a questão sexual a gente possa evoluir para a fantasia e ter uma vida de gozo, de busca pelo prazer constante e de manifestações que sejam legitimadas por serem de uma pessoa que é capaz de enunciar o seu desejo com coerência, com aprendizado e com respeito. Se você gostou desse vídeo, coloque um like, se inscreva no nosso canal, coloque aí as suas observações, pode ir a favor, pode ir contra, a gente pode continuar esse assunto, é um assunto muito, muito amplo, mas a psicanálise está aqui para te ajudar.